obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, para com as nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, nós somos dignos, Pai, de tanto amor, Pai. O Senhor se entregou, Pai, por cada um que entrou aqui nessa noite, Pai. O Senhor entregou, Pai, o Senhor se despiu da Tua glória e se entregou por nós. Oh, Deus, que amor é esse, Deus? Que amor é esse, Deus? Que amor é esse? Oh, Deus, que amor é esse, Senhor? Nos perdoa, Deus, por muitas das vezes não reconhecer esse amor. Oh, Deus, por não dar valor a esse amor, papai. Oh, poderoso Deus. Oh, Tu és lindo, Senhor, Tu és grande. Adore Ele nessa noite. Oh, Ramaço. Oh, Deus, oh, maravilhoso, Deus forte. Tu és santo, glorificado, exaltado em nosso meio nessa noite. Deus de Israel, Tu és Deus, Tu és Deus, não há outro e não haverá outro. Obrigado pelo Teu amor, Deus. Ele abriu mão de Tua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, casado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei as carroças de afundei meus barcos no mar. E eu me despedi dos meus pais. Queimei as carroças
sou totalmente seu. Fui contemplar em ser um com você, ser um com você, Jesus. Aleluia, glória, glória, glória ao Rei Jesus. Aleluia, amém. Amém. No final tem mais, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Shalom, igreja. Pode sentar. Quem sabe que dia é hoje? 31 de outubro. Reforma protestante. Nós, os cristãos evangélicos, não podemos esquecer dessa data. E ano passado, por decreto de lei, o presidente Bolsonaro instituiu esse dia como o dia do Evangelho. Dia do Evangelho. 31 de outubro. E aí o inferno fica irado, né? Mais ainda, porque eles colocaram esse dia como dia das bruxas, né? É um feriado americano, mas que o mundo inteiro abraçou, né? Como uma cultura, né? Uma cultura que não tem nada a ver conosco. Então, assim, em homenagem ao dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, eu queria que vocês conhecessem o hino de Lutero, que foi o grande líder reformador, Castelo Forte. Foi um hino que ficou assim na história da cristandade e que nós, a igreja do século 21, muitos não conhecem. E ele foi gravado numa versão bem popular, né? Pela igreja, um grupo maravilhoso de músicos da igreja presbiteriana. Eu achei interessante a gente conhecer. A gente vai expor a esse hino, prestando atenção na letra. Esse homem foi um gigante da fé. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso, porque a frase que ecoou nos céus das nações foi: o justo viverá pela fé. Quando ele defendia a salvação pelas obras, o Espírito veio a ele e disse: não é pelas obras, para que ninguém se glorie. O meu justo viverá pela fé. Aí ele foi a Efésios 2, 8 e 9 e teve a iluminação da palavra, né? De que a salvação é mediante a fé e somente a fé. Claro que as obras vêm depois, porque Efésios diz que nós somos feitos para as boas obras. Então, nós somos salvos para as boas obras, segundo Efésios 2, 8 e 9, né? E não fazemos obras para sermos salvos, como a igreja romana pregava, né? Então eu queria que nós hoje nos deleitássemos no hino Castelo Forte é o nosso Deus. Amém? Vamos prestar atenção na letra, quem souber pode cantar. Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e furor, nos prova o tentador, com artimanhas das e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor.
e somos protegidos pelo sangue de Jesus. Protegidos. Triunfa na batalha. Oh, aleluia. Maravilhoso tu és, Senhor. Fica a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Sempre ter famílias escolher, embora a vida vá, por nós Yeshua está e nos dará seu reino. Oh, aleluia! Venha o teu reino sobre nós, Jesus. Declare: castelo forte é o nosso Deus. E nós estamos escondidos nesse castelo forte. Aleluia. Invisíveis aos olhos do inimigo. Aleluias ao Senhor. Tu és digno de louvor. Nós nos escondemos em ti, Senhor. Maravilhoso és tu, oh Xerihia de Canaia. Glória, 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 oh aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é Yahvé, nosso Deus, e muito digno de ser louvado. Toda a terra te adora. Toda a terra contempla a tua santidade, meu Deus. A santidade é a base do teu trono. E a santidade convém à tua casa, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite. Que a palavra do Senhor ministrada venha trazer fé, Senhor. Venha estar avivando, ativando a nossa fé. E nos dando, Senhor, a certeza de que estamos abrigados no teu castelo forte. Que és tu mesmo, o nosso castelo forte. Te damos graças por isso, porque o mal não vai nos derrubar. Os ventos não vão nos abalar. As tormentas dessa vida não vão nos jogar por terra, porque estamos abrigados em ti, firmados em ti. Aleluia, aleluia. Então, meus amados, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a história. Eu acho que a gente precisa ficar um pouquinho mais antenado com relação à história, ver as bases da nossa fé, né? Isso eu digo depois, né, dos moveres que já aconteceu ao longo da história, ao longo das eras. Um dos moveres que nós recebemos, que houve um avivamento. Eu nem sei se a gente pode chamar assim avivamento, daquele derramamento do Espírito, mas pelo menos uma luz que raiou, que brilhou, né, sobre a terra, sobre a história. Ainda mais naquele tempo que o mundo vivia em trevas, né? Era chamada de Idade das Trevas, e a luz do Espírito entrou a partir de Roma, iluminando as mentes, iluminando os corações, né? Então,
eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa data tão significativa e falar o que ela representa para nós hoje. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Efésios. As meninas podem colocar aí na tela. Efésios no capítulo 2. Nós vamos ver o versos 2 e depois Tiago 2 também, viu? Efésios 2 e Tiago 2. Aleluia. Glórias a Jesus. Esse homem, irmãos, foi um arauto, né, da fé. Falar um pouquinho sobre ele, antes da gente ler o texto, até que as meninas localizem aí as referências. Queria falar um pouco que foi em 1520. Ele era um alemão que andava buscando compreender a razão da sua salvação. Ele queria entender o que ele fazia para ser salvo. E ele não tinha luz sobre isso. Por quê? Vamos nos aquietar. Tem alguém na sala das crianças? Tem. Ana foi para lá? Então os pequenininhos, Ana pode ir com a Ana, né? Os menorzinhos. Ou, não sei se tem. Pode ir todos? Hã? Deus abençoe os nossos pequeninos, amém? Que sejam ministrados pelo Espírito Santo, que nenhuma inquietação tire eles. Coisa mais linda com a Bíblia na mão. Olha, gente, glória a Jesus. Oh, meu Deus, tem coisas que alegram mais meu coração do que ver alguém passando com a Bíblia na mão. Imagina uma criança, né? Quando eu vejo um crente na rua, de manhã, domingo de manhã, pensa como meu coração enche de alegria, gente. Eu fico tão feliz de ver. Eu digo, oh, meu Pai, que cena linda. Agora imagina os pequenininhos do Senhor, né? Vamos ensinar nossos filhos, amém, amados? A valorizar esse livro, a trazê-los para o culto, para a igreja, né? Para que eles possam ir dando um valor, o que tem valor. Porque o que está no mundo, né? Meu Deus, misericórdia. Romanos 2, já está aí? Não? Vocês abriram? Vamos ler então. Efésios e depois Tiago 2 também. Vamos ler aqui. A minha Bíblia já está aqui aberta. Efésios 2, 26. Diz assim. Efésios 2, 8 e 9. Oh, meu Pai. Estou hoje meia. Acho que ainda foi reflexo do chá de ontem, que deixou a gente meio eufórica, né? Que o chá foi mesmo maravilhoso. 2, 8 e 9. Diz assim. Porque, todos juntos comigo lendo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vocês estão vendo? Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí há uma disparidade entre essas duas doutrinas, da fé e das obras. A igreja romana dizia que a salvação era pelas obras, pelo esforço humano, por aquilo que eu faço, por aquilo que o homem faz. E isso, irmãos, está, de certa forma, ainda enraizado dentro da gente. Às vezes a gente pensa que já está totalmente livre desse jugo de Roma, mas quando a gente vai fazer uma avaliação, né, a gente às vezes se pega querendo fazer coisas boas para receber o perdão de Deus, né? Obras de caridade, de justiça, inclusive se gloriando na lei, né? Porque eu sou observador da lei, né? Mas é as obras e a fé. Primeiro a fé, depois as obras. Amém? E Lutero entendeu muito bem isso, né? Ele nunca mais se defendeu, porque ele sabia, ele tinha convicção de que ele era e da revelação que ele teve, que ele encontrou na palavra, né? Então, em 1520, esse arauto da fé, ele, depois de ter a luz, segundo a história, diz que ele já andava com os joelhos sangrando, subindo umas escadas, fazendo penitência, achando que aquelas penitências que ia trazer a salvação dele. Só que ele lia a Bíblia,
Naquela época, só quem tinha acesso à palavra, às escrituras, era o alto escalão da igreja, o clero. E as outras pessoas eram chamadas de leigos, ainda hoje. Leigo significa ignorantes. Então, os ignorantes não podem ter acesso à Bíblia. E eles, além de só eles ler a palavra, eles liam em latim e de costa virada para o povo. Você imagine, né, como era aquela época. E Lutero era aquele que andava em busca da salvação. Oh, meu Deus, se o mundo hoje desejasse a salvação, não é? Querer saber, porque ele era um alto religioso, então ele podia estar tranquilo, né? Não, já sou religioso, já faço, mas ele não se conformava, ele tem alguma coisa errada. E nossa oração deve ser para que o mundo reconheça que deve ter alguma coisa errada nelas, que precisa de ajuste, né? Temos que orar nesse sentido, para que as pessoas tenham os olhos do entendimento iluminados. Quantas dificuldades a gente tem nas células. Ainda essa semana, conversando com uma das nossas líderes, ela disse que a pessoa indo para a célula, mas minha religião é esta. Quer dizer, ela está agarrada na religião. Ela não está agarrada em Cristo. A religião é uma tábua rasa. Mas Jesus é um barco que coloca a gente dentro dele e nunca vai afundar. Amém? Então, amados, nós temos que ter essa convicção. Onde está a nossa fé? Na religião? Ou a nossa fé está no Cristo que morreu, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou? A gente hoje ia dar continuidade falando do Espírito Santo, mas eu achei por bem hoje dar uma parada para a gente pensar sobre essas coisas. Agora, que fé é essa? Alguns têm fé como um mérito. Como mérito, eu sou uma pessoa de fé. E ali se vangloria, achando que ela é quem, que essa fé é que salva. A fé dela, a fé nela mesma. A fé na fé, né? Fé na sua fé. Há outros que têm fé na fé dos outros. Não tem fé no Deus eterno, em Cristo, mas tem a fé na fé dos outros. Ora por mim, porque você é uma pessoa de fé, né? Então confia na fé dos outros, né? Mas há outros que têm fé na igreja, fé na sua religião, como eu já falei aqui, também está errado. Nós não podemos ter fé na religião, fé na igreja, é fé no Cristo vivo e ressurreto, amados. Fé na pessoa certa, na coisa certa, não em objetos. Há pessoas que têm fé em objetos, no santinho de barro, no crucifixo, né? Inclusive, falar em crucifixo, deixa eu dizer para vocês, a gente tem uma cruz ali, né? Aí esses dias eu estava meditando. Uma pessoa, um homem de Deus, eu não me lembro quem foi, mas alguém bem conceituado no mundo evangélico, não sei se foi acho que foi aquele que eu gosto muito dele, o Luciano Subirá. Acho que foi Luciano Subirá. Ele disse o seguinte, ele disse, a cruz foi o quê? Um instrumento de quê? De morte, de tortura. A cruz é como se fosse uma arma hoje, um fuzil para matar alguém, ou uma cadeira elétrica para executar alguém, né? Era como se fosse uma guilhotina, né? Aí ele disse, imagine, se uma pessoa tem o seu pai assassinado, ou o seu filho assassinado por um facão, ou por uma arma qualquer, e andasse com essa arma simbolizando, pendurada no pescoço. Eu fiquei refletindo, porque às vezes a gente tem umas tradições, a gente está trazendo muita coisa de Roma e está aí dando continuidade. Ele disse, faz sentido isso? Aqui foi a arma que matou meu pai, eu carrego ela aqui no peito. Eu fiquei refletindo sobre isso. Digo, meu Deus, é vivendo e aprendendo e morrendo sem saber nada. Ainda tem gente que acha que ela sabe tudo, né? Enfim, não quero aqui questionar, deixa ela ali até que a gente também não pode ser assim muito também, né? Vamos devagar, vamos estudando e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu fiquei muito pensativa sobre isso. Eu disse, será se isso não é uma influência de Roma em nossas vidas?
Porque quando a palavra diz, a Bíblia diz que a cruz é o poder de Deus, fala de quê? Do sacrifício que houve nela. Não é a cruz em si, mas é o que Cristo fez nela. Amém, amados? O que foi que Cristo fez na cruz? Venceu. Ali ele venceu. Tanto venceu que quando chegaram lá para verificar se realmente ele estava morto, os algozes de Cristo, eles ficaram impressionados, porque os outros que morrem de cruz, os outros que morriam como Cristo morreu na cruz, eles não suportavam mais do que 2 horas assim. Jesus passou 6 horas e ele teve uma frase tão tremenda que ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Que coisa gloriosa. Então não mataram Jesus, ele se entregou. Se entregou por quê? Mataram, claro, mataram, colocaram ele lá, mas o que ele quis dizer? Se meu pai não tivesse permitido, vocês não teriam me matado. Isso aqui tem um propósito. A minha vida, a minha entrega tem um propósito. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. E se Adão, que foi o primeiro homem, com o seu pecado, com a sua transgressão, levou a humanidade inteira à morte, porque o salário do pecado é a morte, por um só homem, por um só ato de justiça, a humanidade foi, numa sentada, entre aspas, ou numa ação da crucificação, milhões de milhões também ressuscitaram com Cristo. Milhões de filhos nasceram no reino. Se em Adão todos morreram, a palavra diz, em Cristo todos foram vivificados. Porque Adão, a palavra Adão significa homem. E Cristo é chamado na Bíblia do segundo Adão, um cheio de pecado e o outro sem pecado. Então aquele que foi sem pecado, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi o cordeiro substituto. Ele foi colocado porque nós merecíamos a morte. Porque o salário do pecado era a morte eterna. Mas ele diz, eu vos dou a vida eterna. Eu vos dou a minha vida. Eu sou o caminho. E quem reconhece Jesus como Salvador, ele entra no caminho. Há pessoas que não entendem isso, gente. E fica perguntando, é uma imposição? Tem que ser assim? Não é imposição. Olha, gente, é tão lindo o que Jesus fez. Nós não tivemos direito de nascer. Que ninguém aqui que está aqui pediu para nascer na terra, da barriga de sua mãe. Quem pediu para nascer? Então muitos não pediram para nascer e estão aqui. Nós todos, aliás, estamos aqui, nascidos sem direito de escolha, porque alguém escolheu nos colocar no mundo. Jesus é tão justo que ele diz, olha, é o seguinte, pai, vamos fazer um acordo aqui. Ou o pai dizendo para Jesus, filho, eles não tiveram direito de nascer em pecado, porque o primeiro pai deles pecaram, a semente já foi passada de geração em geração, a semente, a erva que gerou a erva daninha, que gerou a corrupção da humanidade. Então, já que eles não tiveram direito de nascer da carne, nascer da mãe, nascer na terra, nascerem pecadores, vamos fazer um acordo, você topa ir lá, tomar o lugar deles e dar a eles o direito de nascer outra vez? Dá o direito a eles de nascer outra vez. Isso é justiça, gente, nós precisamos compreender essas coisas. O justo viverá da fé, e a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus, de glória em glória e de fé em fé. Amém? Então Jesus nos dá uma oportunidade de nascer no reino dele, através da morte expiatória dele na cruz, o cordeiro substituto. Então eu escolho agora, ele está me dando um direito de escolha, ele não está impondo nada, ele está dizendo, você não pediu para nascer nessa terra, nascer pecador, mas eu quero hoje te dar uma oportunidade de nascer como meu filho, de ter a semente do pecado
cortada da sua vida, eliminada da sua vida, e você tem a oportunidade de escolher entrar pelo caminho que sou eu, o caminho que leva de volta para o Pai e absolve você de todas as suas culpas, de todos os pecados que Adão legou para a raça. Você não escolheu, mas as consequências vieram. As consequências do pecado veio sobre toda a raça humana. Amém, amados? Então, no dia que eu escolho nascer de novo, porque Jesus diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, mas eu oportunizo vocês essa bênção. Eu dou uma oportunidade de vocês nascerem, não da água, mas do Espírito, não da carne, mas do Espírito, da água e do Espírito. Amém? Então, nós que decidimos por Cristo, nós fomos inteligentes. É preciso ser inteligente para dizer assim, não, eu vou rejeitar essa herança que eu recebi, que eu não tive escolha. Eu vou rejeitar essa bagagem dos meus pais, salvação por obras, penitência, né? Basta eu estender o braço da fé e receber o presente de Deus, amém? E qual é o presente de Deus? É a vida eterna. E a fé é o braço estendido para receber, aleluia. A fé é o braço que eu ergo, eu te recebo, Jesus, como a minha vida eterna. Eu saio da morte para a vida, aleluia. Amém? E aí nós entramos numa aventura gloriosa que começa aqui e vai se perpetuar por toda a eternidade. Amém? Aleluia. Então a fé não é na igreja, não é na fé do outro, não é na fé do pastor, não é a fé em objetos, mas a fé em Jesus o Salvador. Amém? Em Jesus o Salvador. Aleluia. E nós precisamos conferir tudo à luz da Bíblia. Irmãos, hoje está uma confusão tão grande no arraial gospel, no arraial evangélico. Hoje as pessoas acham que não precisa mais se arrepender, que Jesus ama a todos do jeito que elas são. Venha como está e permaneça como está, porque Deus é amor. Irmãos, o negócio está feio. Mas existia um povo nos dias de Paulo, da cidade de Bereia, que quando chegavam falando as coisas para ele, a respeito das Escrituras, diz que eles iam lá, diz, vamos consultar nesse livro se realmente é assim como eles estão falando. Então Paulo nos aconselha a ser como os bereanos, a avaliar. Alguém disse uma coisa, peraí, deixa eu ver se tem respaldo nas Escrituras. Se não tiver, joga no lixo. Pode ser algo bonito, pode ser algo que emociona, que a gente gosta de ouvir coisas que nos agradam. A gente não gosta de ouvir o que a gente precisa, não. A gente gosta de ouvir alguma coisa que amacia o nosso ego, né? Mas nós precisamos ser pessoas como foram os bereanos. Por isso nós estamos trazendo essa palavra tão conhecida de todos nós, né? Mas para trazer a lembrança, né? Que em 1520 alguém ousou dizer, não é assim que as Escrituras dizem. Isso, gente, enfrentar um sistema do quilate do Império Romano. Um homem é preciso ser muito raçudo e muito cheio de convicções, um sistema poderoso. Começaram a perseguir esse homem. Esse homem foi chamado para se apresentar diante do tribunal de Roma, para dizer, renuncia, negue. Isso que você está dizendo, queimaram a bula, queimaram as teses dele. Queimaram, rasgaram, excomungaram. E sabe por que ele não morreu decapitado? Porque Deus certamente é soberano e tinha um propósito com a vida dele, porque outros morreram decapitados. Mas ele se apresentou, olha o que ele disse, quando ele foi diante daquele concílio de Roma, diante do imperador Carlos V, pediram que ele retratasse e renegasse essa nova fé dele. Era nova, né? Mas ela não é tão nova assim, porque ela estava aqui há muitos anos. Ele só fez ter os olhos iluminados. Então, chamaram ele para se retratar, para renegar a fé. E depois de algumas considerações que ele falou ali diante daquele concílio, sei lá, tribunal, da igreja, da alta
cúpula da igreja, ele disse: não posso retratar-me, a menos que eu seja reprovado por esse livro. Se eu for reprovado por esse livro, eu poderia me retratar, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou provado pelas Escrituras e pela razão, pelas Escrituras e pela razão. Nós precisamos usar a razão. A fé é uma fé racional. Nós temos que examinar tudo através da nossa mente. Chegou um dia na minha vida que eu disse: espera aí, isso está certo? Eu comecei a questionar a tradição religiosa dos meus pais. Eu nem sei se foi de meus pais que eu recebi, porque meu pai nem era religioso, nem minha mãe. Sei lá de onde foi, eu sei que eu era muito beata. Eu era muito. Aí eu comecei a questionar, sabe? Eu comecei a dizer assim: não, esse negócio está errado. Será que é assim mesmo? E são esses questionamentos, essas dúvidas, que levam a gente a conhecer a verdade, buscar uma outra explicação. Essa fé minha está uma fé muito... Eu orava, era para São Longuinho. São Longuinho. Se eu achar isso, eu vou dar 3 pulinhos. Gente, quem já fez isso? Gente, jogava coisa em cima da casa, do telhado, umas simpatias. Eu comecei a achar isso ridículo, sério. Estou falando para vocês. Comecei a achar isso ridículo. Eu disse: esse negócio está errado. Chegar diante de uma imagem de pau, de barro, beijar o pezinho. Eu disse: esse negócio está errado. Isso não é um barro apenas, foi feito pelas mãos dos homens. Comecei a questionar. Então a minha fé estava sendo ativada, né? Uma fé sendo racionalizada. E foi assim que o Espírito Santo veio e disse: filha, você está no caminho certo. Nós precisamos orar para as pessoas racionalizar a fé nas coisas, no toque, no que eu sinto, no que eu pego, no que eu provo. Então, meus amados, a fé somente em Jesus. Então, depois de fazer tudo isso, Lutero terminou dizendo: aqui estou diante do Sinédrio romano. Do Sinédrio não, do Concílio de Roma. Sinédrio é lá nos judeus, né? Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude, amém. E se entregou diante daquele imperador Carlos V de Roma. E eu sei que um ato soberano de Deus, ele escapou daquele momento. E ele foi se refugiar em outro castelo. E viveu muitos anos escondido. Só que ele não ficou... porque há pessoas que às vezes quando está sofrendo perseguição, ela se enclausura, ela vive fechada no seu mundo, ela entra em depressão. Mas sabe o que foi que Lutero fez? Traduziu todo o Novo Testamento para a língua alemã, para a língua do seu povo. Quando morreu, deixou um legado, o Novo Testamento. E ninguém matou Lutero. Morreu com 60 e poucos anos de morte natural, mas refugiado nesse castelo, na sua cidade natal, na Alemanha, né? Então, meus amados, a gente precisa conhecer um pouco da história. E há cinco pontos doutrinários de Lutero. Eu quero falar hoje das 5 solas. Quem já não é sola de sapato não, viu? Sola é somente. Para o latim é somente, do latim. Somente. Então, quais são as 5 solas? Que ele passou a defender isso, pregar isso e dizer assim que diz as Escrituras. Primeiro, sola fé. Só a fé, né? Foi sola escritura, só a escritura. Terceiro, sola Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Sola gratia, só a graça. E só a Deus glória, somente a Deus a glória. Então ele entendeu tudo, oh glória a Jesus. Ele entendeu tudo que ele precisava fazer para ser salvo, amém? O que é que ele precisava para ser salvo? É o mesmo que o mundo hoje precisa para ser salvo. A fé somente
em Jesus. Não fé na religião, não fé na sua igreja, não fé na fé do outro, não fé em coisas, em amuletos. Quantos crentes ainda usando amuleto, água benta dentro de casa, é a rosa que espanta o mal olhado, é a rosa vermelha que traz, é o sal grosso. Fé, meus amados, não é em coisas, não é em objetos, a fé no Salvador, somente Cristo, amém? Somente as Escrituras. Não quero mais saber de tradição de igreja, coisa nenhuma, nem da tradição oral. É o que está escrito, é o que foi revelado, que foi selado pelo Espírito Santo. Sola a Escritura, sola Cristo, somente Cristo. E ele respaldou tudo isso nas Escrituras. Atos 4:20. E em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo, somente as Escrituras, aleluia. Somente as Escrituras, diz aqui a palavra, né? A história dos bereanos que foi lá, como eu já falei, verificar se as coisas realmente eram assim, aleluia. A Bíblia diz também, eu não sei se é em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, se não me engano, não há outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Se tivermos que dizer que existe uma religião certa, essa religião se chama Jesus. Porque a palavra religião, ela também vem do latim, religare, que significa religar. Então só Jesus nos religa com o Pai. Amém? Então ele é a nossa verdadeira religião. Há pessoas que ficam falando, crente, já vi crentes dizendo que tem um signo de Sagitário, signo de Câncer, signo de Escorpião, Capricórnio, de Peixe. E alguém já chegou para mim e perguntou, qual é seu signo? Eu disse, o meu signo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Cristo, aleluia! E a Ele toda glória, solo deu glória. Essa sempre foi a atitude e conduta dos apóstolos, amados. Eles não aceitavam glória para eles, não aceitavam glória própria, aleluia. Lá em Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente, amém. Outro dia eu ouvi uma pregação, se não me engano foi de David Leonardo, dizendo que ele era o jumento de Jesus. Eu quero só ser o burrinho para carregar Jesus. E já está de bom tamanho. O burrinho que carrega Jesus. Acho que foi ele que eu ouvi falando, né? Então, queridos, nós precisamos dar glória para Jesus e vigiar nossas motivações, vigiar sempre nossas motivações. O apóstolo Paulo, uma certa vez, estava pregando com autoridade e viu uma mulher atrás dele. Esse homem é um servo do Deus Altíssimo. Primeiro dia, e ele escutou. Segundo dia, esse homem é um servo do Deus Altíssimo. Ele disse, espera aí, que história é essa dessa mulher atrás de mim, só dizendo que eu sou servo do Deus Altíssimo? Espírito imundo, sai dela. O espírito de engano estava falando uma palavra verdadeira, mas estava querendo o quê? Exaltar o ego de Paulo. E ele teve o quê? Discernimento de espírito. E quando ele expulsou a mulher, nunca mais ele fala. Então, com aquela sutileza, ela estava falando, né, pelo espírito do inimigo. E quantas vezes as sutilezas vêm para nós e a gente acata. E a gente, não, é uma palavra boa. Eu sou serva de Deus mesmo. Gente, a gente vê tanta coisa por aí. Eu conversei com uma pessoa essa semana e eu vi a ela, digo, oh, meu Deus, me ajuda a ajudar essa irmã, Senhor, porque é uma irmã em Cristo, né? E ela se vangloriando por ser líder da intercessão. E aí, estou aqui de joelhos, eu estou aqui numa posição religiosa. Para que dizer essas coisas? Dizendo para os outros, né? Eu sou isso, eu sou uma mulher de Deus, Ele é o meu cabeça, Deus é meu, sabe, eu. Aí quem ouve assim diz, é mesmo, que mulher de Deus tremenda. Mas por detrás está, Jesus, ó, vamos dividir um pouquinho a glória aqui, metade para mim, metade para o Senhor. Deus não dá a sua glória para ninguém, amém?
Somente a Deus glória. Lutero entendeu isso. Aleluia. Isso não deve ser apenas um jargão na nossa boca. Toda glória para o Senhor. É no dia a dia, nas minhas motivações, no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para a glória de Deus ou para a minha glória? Ou 50% para mim, 50% para Ele. Né, meus amados? Lutero diz: somente a Deus glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então vamos voltar aqui para ver as 5 solas. Quais são? As 5 solas de Lutero, para a gente nunca mais esquecer. Sola a Escritura, somente a Escritura. Amém? Diga: somente a Escritura. Somente a fé. Somente a graça nos salva, né? Só a graça nos salva. Só a Deus a glória. Aleluia. Amém? Então essas 5 solas foram a base da pregação, não só de Lutero, mas dos reformadores, né? Que receberam a iluminação das Escrituras. E da reforma protestante, irmãos, até nossos dias, vários moveres têm acontecido. Eu agora quero sair de Lutero e passar para um dos nossos irmãos do século 21. Nós estamos lendo esse livro porque tarda o pleno avivamento. Então, os moveres vieram e passaram. Vieram e passaram. Vou só citar eles aqui rapidinho, depois de Lutero, né? Os moveres que vieram, mover de cura, né? Cura física, cura emocional, espiritual. Foi bom, foi maravilhoso. Cura interior, né? Porque não se faz guerra com soldado ferido. Veio um mover sobre as nações de cura, avivamento, né? Por um tempo depois passou. Veio um mover dos 5 ministérios, né? A partir da reforma, o Espírito Santo vem restaurando um a um dos ministérios. Restaurou o ministério de pastor, porque eles existiam, mas não eram reconhecidos, devidamente reconhecidos. E passou a ser reconhecido nos moveres. Agora sim, depois de Lutero, qual foi o mover que foi restaurado com Lutero? O mover de pastor. O Lutero mesmo se tornou um pastor reconhecido mundialmente. Depois veio o mover protestante. Foi no mover protestante que os pastores foram reconhecidos, né? E as igrejas locais passaram a ter pastores reconhecidos. No mover pentecostal, levanta-se o evangelista, meados do século 19, multidões são arrebanhadas, melhor dizendo. Reinhard Bonk, um grande líder de evangelismo, né? Evangelizou até a rainha da Inglaterra, na intrepidez, na autoridade, já está no descanso com o Pai. Depois vem o mover de renovação espiritual, né? Onde se levantaram o terceiro ofício na igreja de mestres. Com o protestantismo veio os pastores. No mover de renovação, no mover renovação espiritual ou de pentecostal, vieram os evangelistas, multidões sendo evangelizadas em praça pública, milhões se convertendo a Cristo, nas cruzadas. Hoje a gente quase não vê mais falar em cruzadas, principalmente depois da pandemia, né? Depois vem o mover de renovação espiritual. Levanta-se o ministério dos mestres. Kenneth Reagan foi exemplo do ministério de mestre restaurado. Derek Prince, Marilyn Hickey, Peter Wagner. Tudo isso foi depois de um mover de Deus ao longo da história, já dos nossos dias, né? Depois, nos anos 80, eu sou fruto desse mover. Nos anos 80, veio o mover profético, renovação, restauração do ministério profético. O dom da profecia foi restaurado, entregue à igreja, né? As pessoas começaram a profetizar sem medo, né? Começaram a falar daquilo que Deus colocava nos seus corações, né? Então, esses moveres vieram e hoje a igreja se encontra trabalhando o apostólico, né? O mover apostólico a partir da década de 90, este está sendo restaurado com o propósito de equipar devidamente os santos para a grande ofensiva final, que resultará num grande e tremendo avivamento.
O mover apostólico é a restauração última dos 5 ministérios. E esse vai gerar o quê? Vai trazer o avivamento. Porque quando fala de ministério de apostólico, fala de quê? De abertura de trabalho, de ir de cidade em cidade, levando, abrindo frentes de trabalho, proclamando o evangelho e trazendo as vidas aos pés de Cristo, né? Então, com esse mover que está sendo restaurado na nossa geração, né? O avivamento virá e a maior colheita da história da igreja sobre a terra virá debaixo do mover apostólico. Amém? Da restauração do ministério apostólico. Aí agora é onde eu quero entrar aqui para finalizar essa palavra. O título desse livro é Por que tarda o pleno avivamento? E eu, como sou muito curiosa, eu disse assim, eu quero saber qual é o capítulo que fala do título do livro. E já pulei para lá, né? Eu estou lendo aqui, eu disse, meu Deus, é o capítulo 6. Por que tarda o pleno avivamento? Eu quero ler nas palavras dele mesmo, desse irmão aqui, que é Leonard Ravenhill. Ravenhill. Lucas sabe falar inglês, hein? Leonard Ravenhill. Então ele diz aqui, existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo hoje. Os que têm medo, os que não conhecem a realidade o suficiente para chegar a ter medo, e os que conhecem a Bíblia. Vocês aqui, pensa aí, em que dessas classes de pessoas vocês estão? Dos que têm medo, dos que não conhecem a realidade o suficiente para chegar a ter medo, que anda distraído porque não conhece a realidade, ou você está entre os que conhecem a Bíblia, conhece a realidade e não tem medo, porque o Senhor Jesus diz, eu não vos dei espírito de medo, mas de poder, de coragem, de moderação. Então nós temos que estar hoje olhando, eu digo assim, é um olho nos acontecimentos do mundo e um olho na Bíblia. É um olho lá e um olho cá. Eu não posso ficar o tempo todo olhando o que a internet diz, o que a TV diz, o que os, como é que diz, esses que andam nas redes aí, que são os influencers, né? Como é o nome dos outros? É influencer mesmo, né? Arrastando a multidão e impressionando com notícias assim, e aí começa a ficar com medo, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo, e não vai ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Irmãos, nós temos que ser bereanos, vamos ver o que está nas Escrituras. Ele disse isso, está aqui, Senhor, e agora qual é a minha posição, né? Então, aí ele diz assim, os homens constroem nossos templos, mas não entram neles. Isso é a realidade de hoje, depois de todos esses moveres, viu? A gente se encontra aqui, nisso aqui hoje. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam nossos hinos, mas depois os esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? Hoje eu tive a oportunidade de dizer para uma pessoa, o evangelho light é muito perigoso. Tem muita gente vivendo o evangelho light, do meu jeito. Não, não é assim. Isso aqui é exagero. Isso aqui como é que diz? Fanatismo. Eu quero viver o evangelho do meu jeito. E eu exortei essa pessoa hoje pelo WhatsApp. Eu disse, esse evangelho que você está vivendo está te levando para um caminho que não é o caminho da verdade, da luz. Irmão, Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Eu disse hoje eu estou assim, exortadora, que estou uma bênção. Fulano caiu em pecado, alguém me disse, né? E disse que foi o diabo, que ele chega a se sentir puxado. Eu disse, o diabo não tem mão, o diabo não tem pé. Vocês entendem qual foi o pecado que ele caiu, né? Para com essa história.
Essa pastora só pega chicote para bater na gente. Feliz dos que tem pastor que exorta hoje, porque hoje os pastores estão preocupados em quem tem mais. A preocupação hoje não é levar as pessoas para a salvação, para a vida eterna, é trazer dinheiro para a ostentação de templos lindos, luxuosos, de carros, da melhor roupa, disso e daquilo outro. Diga, eu sou bem-aventurado. Diga, eu sou bem-aventurado. Que eu estou bem cuidado, estou bem pastoreado. Amém? No caminho em que deve andar. Aleluia. Aí ele diz aqui, vou pular um pedacinho. Por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Não é para clamar ao Senhor? Foi o que eu acabei de dizer. Aí segundo, tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. Gente, é tanta fumaça que a gente chega e se perde no meio da fumaça. Não é aquela fumaça que vem do trono. A fumaça do Espírito é artificial mesmo. E é tanta luz, é tanto negócio, é tanto show para atrair a atenção das pessoas. Aqui é uma igreja boa, olha, estou impressionada. Sabe, amados, é preciso a gente ter cuidado com isso, viu? Olha a quantidade de gente que está aqui. E a glória vai para quem, meus amados? Para quem vai a glória? Será se verdadeiramente Deus está sendo glorificado com tantos artifícios, com tantas coisas? E tome-lhe crítica em quem não faz isso, não é? Terceiro, ele diz, o avivamento tarda, porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Não falam, não. Os irmãos espíritas, os irmãos macumbeiros, meus amados, irmão é quem é filho do mesmo pai. Talvez como criador, podemos até dizer isso, porque criou todos, né? Criou todos. Mas se não nascer de novo, meu amado, você pode ter a religião mais linda, a religião maior do mundo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E eu preciso nascer de novo e seguir um caminhar de santificação, porque a nossa salvação, ela é desenvolvida segundo as Escrituras. Vocês sabiam disso? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso se refere à nossa santificação. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Aí ele fala aqui que Elias zombou os profetas de Baal, não teve medo de desafiar os profetas de Baal, viu? Então hoje a gente não vê os Elias mais, né? Nós não protestamos mais, apesar da gente ter vindo de uma herança protestante. A gente nem gosta mais desse, eu não sou protestante não, eu sou evangélico. Sou gospel, mudou os nomes, né? Protestante é porque protesta contra o erro, contra o mal, contra o pecado. Foi por isso que Lutero foi chamado de movimento protestante, né? Por causa disso. Então, aqui mais à frente ele diz assim, já que o pecado... Não, aqui, peraí. É bem verdade que pode haver muito tumulto sem avivamento. Mas à luz do ensino bíblico e da história da igreja, não podemos ter avivamento sem tumulto. Tem tumulto, mas não é avivamento. Mas também não tem avivamento sem tumulto. Então, nem o extremo, nem outro. Não podemos ser aquele povozinho. Gente dá glória a Deus, glória a Deus. Gente dá aleluia, aleluia. Tem que, o motivador aqui, né, o animador de auditório, fica mandando dar glória a Deus. Então isso mostra também que nós também não estamos em avivamento, coisa nenhuma. Nós estamos muito precisando do fogo de Deus ser aceso dentro dos nossos corações.
E para isso eu tenho que buscar. E para isso eu tenho que me humilhar. E para isso eu tenho que jejuar e orar. E por falar nisso, nós vamos começar a partir de amanhã, 30 dias de jejum. Cadê os que desejam o avivamento? Abraçando a causa. Não quero que ninguém levante a mão. Mas o desafio está lançado. O desafio está lançado. Nós não estamos vivendo o tempo de viver comendo, bebendo, dormindo, botando as pernas para o ar e deixando o diabo fazer a festa. Na família, na igreja, na nação. Vocês já pensaram o que é? A guerra contra as trevas para um homem cristão não entrar no STF, meus irmãos. Isso não é normal, não. Aqui não entra cristão terrivelmente evangélico. Fique lá. Não vamos permitir. Irmãos, demanda guerra espiritual também. Eles estão lá na lei, nas leis, lutando, projeto tal, projeto. Mas a igreja deve militar a boa milícia da fé. E nós vamos estar no retiro, os intercessores, todos deveriam ser intercessores, mas tem um grupo que abraçou a causa, e esse grupo que abraçou a causa de intercessão da igreja vai estar no retiro amanhã, e vai começar a jejuar. E nós vamos jejuar por 30 dias, para Satanás soltar as almas, para Satanás soltar os crentes que estão frios, enfraquecidos na fé. Nós vamos jejuar, meus amados. O jejum é uma arma de batalha espiritual, é mortificação para a carne, mas é fortalecimento para o espírito. E eu quero desafiar essa igreja, aquele que não se conforma com essa vidinha medíocre, vidinha de fé, que não sente um queimar dentro com a pregação da palavra. Entra no ouvido, sai no outro, ouve hoje, a palavra vem, exorta, desafia, amanhã está cometendo os mesmos pecados. Perderam o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos para o jejum, botar essa carne velha no lugar dela. Amém? Aquilo que você estiver ao alcance, trabalha o dia todo fora, jejum de guloseimas. Não tem desculpa, meus amados, para não jejuarmos. Mas nós estamos muito gordos, muito acomodados. O avivamento não vai vir assim não, viu? Se a igreja não acordar, e o avivamento começa na vida de cada um de nós, na vida individual. Se eu sou uma pessoa avivada, eu vou contagiar aqueles que estão ao meu redor. Então cada um de nós deve buscar um avivamento pessoal. Amém? Um avivamento pessoal, para não perecer junto com o mundo. A palavra de Deus me traz tanto temor. Paulo diz, olha, eu fico preocupado comigo mesmo, porque de repente eu estou pregando para vocês e eu mesmo e você reprovado. Irmãos, isso é temor de Deus, isso é zelo das Escrituras. Eu temo de estar pregando para Jesus é o Salvador e eu caminhando para o inferno, por causa da rebeldia, da desobediência, da falta de comprometimento com as causas do reino. Aí ele diz aqui, o avivamento tarda, porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Oh, mas quando eu vejo alguém orando, guerreando, caminhando, eu cheguei aqui, eu disse, eu gosto de ver assim, oh aleluia, o ambiente já sendo preparado. 5:30 as guerreiras, ora cataracheca narabarra, Jesus, nós queremos o teu poder, manifesta a tua glória nesse lugar, Senhor, incendeia os corações que já têm suas chamas apagadas, oh, vem o teu reino, aleluia. Esse movimento está escasso hoje, está escasso, as pessoas não querem orar, quando chamam para oração, né? Hoje é reunião de oração, meu Deus, tomara que chova para eu não ir orar, para eu ficar dormindo até mais tarde. Que coisa séria nós estamos vivendo, dias difíceis. E ninguém escapa disso não. Esses dias eu tive que dar uma chamada até nesses que se colocaram na posição de guerreiros aqui. Eu vou lá para o grupo e boto assim, Lucilene, não posso ir hoje não. Estou entregando, o pecado tem que ser exposto. Em avivamento o pecado tem que ser exposto. Aí eu botei lá, eu vou. Quem vai comigo? Interrogação.
Toda hora eu ia lá olhar. Até 11 horas, na hora de dormir, eu digo, deixa eu ver quem se manifestou. E aí já vi, uma viu, outra viu, estão lá mudas. Aí eu disse, não, eu vou dormir amanhã, 5 horas, quando eu levantar, eu olho, para ver quem vai orar comigo no templo. Ninguém disse, é como se dissesse assim, ainda bem que Lu não vai hoje, eu vou dormir. Aliás, ainda bem, elas me disseram depois, confessaram o pecado, viu? E ficaram. Aí eu disse, olha, nem me justifique mais. Ah, não fui por isso, não quero saber, já passou. Aí teve uma que veio me pedir perdão. Eu disse, ainda bem que teve uma que veio pedir perdão, porque esse é o caminho. Não é justificar, irmãos, às vezes a gente aprende a se defender, autodefesa. Não se justifica pecado, irmãos. Quando eu erro, qual é o papel que as Escrituras nos ensinam? Vai e se arrependa e perdoe. Peça perdão e perdoe. Claro que eu já perdoo por antecipação, não vou ficar prendendo ninguém, nem com raiva de ninguém, não, gente. Misericórdia. Eu estou falando isso para vocês entenderem que todos somos de carne. E todos falhamos. Tem dia também que eu quero ficar na cama, mas eu não consigo, porque até meu relógio biológico já está acionado para aquele horário. Eu não consigo mais. Mas que dá vontade, dá. Certo? Então não estou aqui para me achar bambambam, não, que eu não sou. Somos todos iguais. De carne e osso. E nós temos que brigar contra a carne. Amém? Botar ela no lugar dela, em sujeição ao nosso espírito. Aí ele diz aqui, em nossas orações ainda não resistimos até o sangue, não mesmo, como diz Lutero, nem ao menos fizemos suar nossa alma. Lutero dizia que quando ele tinha muitas ocupações, ele não podia passar menos do que 2 horas em oração. Eu tenho muita coisa para decidir, como eu não sei o que fazer, eu vou orar. E ele vai falar comigo. E quando levanta dali, já levanta com as direções. Já levanta com as direções. Então, amados, a única força, recebe aí, crente, a única força diante da qual Deus se rende é a oração. Que forte isso aqui eu achei, viu? A única força diante da qual Deus se renda é a oração. Aleluia! E isso aqui não é uma mera frase solta, sem respaldo nas Escrituras, não. Ele diz assim na palavra, Jesus diz, se aquele justo juiz, você bateu uma vez, se ele é injusto, e você bateu uma vez, a segunda, a terceira, na quarta ele se rendeu, quanto mais o justo juiz de toda a terra não vai se render diante de um filho que diz, pai, eu estou batendo, pai, eu te peço, pai, faça justiça, pai, o Senhor é fiel. Oh, amado, é igual nossos pais. Quantas vezes os pais cedem porque o filho insistiu, você nem queria dar alguma coisa, mas de repente, olha, eu vou dar para esse menino sossegar. Toma, meu filho, seja abençoado. Isso eu estou falando assim na linguagem nossa para vocês entenderem, né? Então, amados, aí ele diz aqui, mas quem quer orar e atacar as fortalezas do inferno? Quem quer? Quem irá resistir ao diabo? Senhor, nos tira logo da terra, vem um arrebatamento aí, deixa o povo ímpio com o anticristo. Quem vai resistir o diabo? Quem vai resistir o anticristo? Se o povo santo foi tirado da terra. Por isso que eu estou repensando muita coisa sobre esse negócio de ser arrebatado a qualquer momento. Então, amados, em quinto e último lugar, o avivamento tarda, porque roubamos a glória que pertence a Deus. Outra vez, só lhe deu glória. Só a Deus a glória, frase de Lutero. Roubamos a glória que pertence a Deus. Refletimos um pouco sobre essas palavras de Jesus. Eu não aceito glória que vem dos homens. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Chega de toda essa autopromoção nos púlpitos. Eita exortação que todo mundo precisava ouvir, todos a pastorada. Todos os líderes, autopromoção.
Vem, porque aqui a mão de Deus opera aqui. Não opera nos outros lugares, não. A mão de Deus está aqui nesta igreja, nesta denominação. E o povo, vamos para lá, porque a mão de Deus está lá. E ó, tome-lhe gente. O marketing. Venha para cá e traga o dinheiro e faça o sacrifício. E tome-lhe sangrando as ovelhas, tirando a lã das ovelhas, arrancando tudo que as ovelhas têm. Venha na sua casa, porque Deus quer a oferta de sacrifício. O seu Isaac, entrega o seu Isaac. Ora, Isaac já foi entregue, Deus devolveu. Deus devolveu, disse, não, esse Isaac aqui não vai redimir a humanidade, nem eu tenho um outro Isaac. Ele vai vir, vai nascer de mulher, vai morrer numa cruz, vão fazer tudo com ele, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. Esse é o meu Isaac, aleluia. E Abraão ficou feliz, que não perdeu o filhinho dele, né? Ganhou o filhinho dele de volta. Então, meus irmãos, tem muito pastor que devia estar devolvendo os Isaac do povo. Teve um aí que disse, ei, meus 2 milhões, me dá meu Isaac de volta. Queria ir até para a justiça. Diz que só um pix que ela fez, R$1 milhão. Para um determinado desses que pede o Isaac. Que coisa, nós estamos vivendo dias, irmãos. A justiça vai começar no meio do povo de Deus, viu? A justiça vai começar no meio do povo de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho tanto tempo, às vezes a gente fica tímido até para pedir oferta, porque a gente fica tão vendo essas coisas que a gente passa para o outro extremo. Está tímido, não desafia mais a fé do povo, mas também não é preciso. Tinha um que dizia que ia sangrar a coruja. Quem lembra? Tem alguns aqui. Vamos sangrar a coruja. Chamando os filhos de Deus de coruja, irmão. Coruja é um símbolo do ocultismo. Sangue de Jesus tem poder. Vou terminar. A última frasezinha aqui. Ele diz assim, é uma força de expressão. Eu entendi que é uma força de expressão do escritor. Coitado de Deus. Ele não está recebendo muita glória. Então, por que ele ainda não cumpriu sua terrível, mas bendita ameaça de que iria vomitar-nos da sua boca? Esse irmão aqui é dos meus. Tremendo. O povo de Deus precisa voltar a ler. Amém? Fecha seus olhos nessa noite. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. Essa foi como é que diz, a doutrina surgida na Reforma Protestante, que estava lá nas Escrituras escondida, e Deus iluminou a mente de Lutero para resgatar essas verdades perdidas no meio da história, as bases da Reforma Protestante. Diga comigo, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e só a Deus da glória. Pai Celestial, obrigada por essa noite, Senhor. Que o avivamento venha em cada coração nessa noite, Pai. Que haja um queimar de desejo pela Tua presença. Que haja um despertar, Senhor, do sono da indolência, Pai. Que os irmãos estejam atentos e vigiando, entendendo que o diabo, o adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Senhor, que nós vivamos sobriamente, Pai. Tua palavra diz que nós não devemos andar embriagados, mas sóbrios, porque são sóbrios que não vão ser apanhados de surpresa quando o Senhor voltar. Porque a tua palavra diz que os que estão embriagados, eles se embriagam à noite, Senhor. E de repente o Senhor vem à noite como um ladrão. E os que estão vivendo, Senhor, dissolutamente não verão
não serão contemplados com a tua volta, Jesus. Tem misericórdia de nós. Tua igreja precisa de mais fervor, Pai. Precisamos voltar às bases. Precisamos voltar às raízes, Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor, Pai. Oh, Chacatarabaia. Meu Deus, a igreja de Éfeso, lá dentro da 7 de Apocalipse, perdeu o primeiro amor. E hoje a igreja do século 21 também, meu Deus, perdeu o primeiro amor. E nós precisamos voltar, Pai. Voltar às nossas bases, às origens, Pai. Para não sermos, Senhor, contaminados com o mundo. Não sermos condenados com o mundo, meu Pai. Porque tu deixou a igreja no mundo, o Senhor deixou a igreja no mundo para que ela seja luz do mundo e sal da terra. Que o teu povo entenda, Pai, a guerra ideológica que nós estamos travando nesses dias. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, de sofismas, de altivez e de tudo que se levante contra o conhecimento da verdade. Pai, em nome de Jesus, aviva a tua obra em nossos corações, que possamos ouvir outra vez, ecoar nos céus dessa nação, só a Deus da glória, só Jesus Cristo salva, só a fé nos leva à salvação, é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Oh, remanachere andararraia. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos para orar, desperta-nos para ler as Escrituras, desperta-nos para estudar livros bons, Senhor, que revelam a história, Pai. Tira a preguiça do teu povo, Senhor. Esse sistema está nos colocando, até a nossa vida espiritual é fast food. A gente não tem paciência mais de sentar meia hora com o Senhor e na palavra. A gente não tem paciência de ouvir uma mensagem pastoral. A gente quer ouvir rápido e nem consegue memorizar direito o que foi passado. Senhor, quantas mensagens a gente tem passado e os teus filhos nem sequer veem, porque tem outras coisas mais importantes. Paizinho querido, tem misericórdia de nós. Conduz-nos ao arrependimento verdadeiro, um arrependimento que gera transformação, que gera mudanças. Hoje essa palavra está escassa e muitos que ouvem, Senhor, ficam até criticando. Tem misericórdia de nós. Tua igreja precisa de Ti. Eu sei que o Senhor não vai nos deixar para trás, porque o Senhor pagou um alto preço por essa igreja. E o Senhor vai fazer essa igreja uma igreja triunfante. Mas antes dela ser triunfante, ela precisa ser militante. E hoje em dia nós não queremos mais guerrear, nós não queremos mais jejuar, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais ouvir aquilo que edifica, porque agride nossa vontade, nosso ego inflamado. Tem misericórdia de nós, Pai. Põe a sua mão no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, meu Pai. Eu quero te amar, Jesus, com todas as minhas forças. Me liberta, diga: me liberta. Me liberta de mim mesmo, Senhor. Liberta das minhas vontades. Me liberta do sistema, Pai. Se eu não consigo ser liberto nem de mim mesmo, como eu vou resistir a um sistema corrompido pelas trevas? Pai, não me deixe fora. Davi um dia orou e disse: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que o teu temor seja restaurado em nossos corações, Pai, e nós possamos dar somente a glória para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Senta por um pouquinho, reflita sobre tudo isso. Não critique não, viu? Escute direitinho, diz: eu sei que Deus está falando comigo. Amém? Passa aqui a palavra para a Lu, nós vamos encerrar já já. Sei que vocês estão achando bom, porque não tem lugar melhor do que na presença, né? A palavra diz: é melhor um dia na tua casa. E é um dia mesmo, aliás, um dia não, uma noite, né? Algumas horas.
Antes de Lu pegar aqui, deixa eu avisar aqui, para não esquecer. Sexta-feira eu gostaria de ter um momento de comunhão com todos que fizeram o chá, os líderes, para a gente ter um momento de avaliação de como foi nosso chá. Não, as mulheres, que os homens, epa, cuidem de vocês, deixa eles chegar. Eu vou fazer só com as meninas, as líderes, coordenação do evento como um todo, para a gente ter um momento de comunhão e vamos comer um negocinho juntos, vamos abrir nosso coração, vamos compartilhar o que foi bom, o que não foi, onde precisa melhorar, amém? Para mim foi um sucesso, mas tem umas criticazinhas a fazer para melhorar, não é crítica, é para dizer assim, olha, no próximo vamos sorrir mais ainda. Foi tão interessante, teve duas mulheres que chegaram ali na porta, e elas vieram pelo Instagram para cá, porque estão seguindo a página da igreja. Ela disse, tem 3 anos que eu mudei de minha cidade para cá. Eu nunca vi tanta alegria de eu ser tão bem recebida numa igreja como eu fui aqui, eu e minha filha. 3 anos que eu estou aqui, numa igreja e outra. Estou aqui trazendo glória para ninguém não, mas para dizer que foi bonito o que nós fizemos, para a glória de Deus, porque nós não queremos glória para nós, mas é assim que tem que ser, amém? Sorrir, abraçar as pessoas, importar com as pessoas, né? Dizer que tem empatia por elas, né? E abraçar. Eu fiquei feliz com esse depoimento. E ela já tinha vindo aqui, a filha veio uma vez no tabernáculo, ficou tão maravilhada com a festa, no último dia da festa. Aí ela viu que ia ter esse movimento aqui do chá, chamou a mãe e as duas vieram. Então, amados, mas tem coisas assim que a gente precisa melhorar, a gente vai conversar isso na sexta-feira, tá bom? Vai ser aqui, vou fazer uma mesinha singela, viu? Não vai ser aquela mesona, talvez um caldinho com a torrada, um negocinho assim mais, tá? Para a gente conversar. Amém. Shalom, queridos. Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. Amém? Depois de uma palavra dessa, a gente eu ouvi uma pessoa, não me recordo agora quem falou, mas ele disse que, foi o pastor Luiz Hermínio, ele disse que a palavra do púlpito, a gente tem que sair dela dizendo assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso me converter. E exatamente, a gente precisa sair com uma tristeza de arrependimento. É isso que a palavra tem que provocar em nós, arrependimento, sabe, mudança, convicção de pecado. E eu creio que essa noite o Senhor fez isso, nós temos gerado isso, amém? Então abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, amém? Todo mundo já abriu? 9, verso a partir do 6, diz assim, lembrem-se, ao Senhor alertando nós, lembrem-se, se é para lembrar é para a gente não esquecer, né? Então, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Verso 7, é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, em tudo que nós formos fazer para o Senhor, precisa ser com alegria. Não é por obrigação, não é porque você foi constrangido, como a nossa pastora pregou aqui, em muitos lugares, infelizmente, ainda acontece, das pessoas serem constrangidas a dar o seu tudo, dar a sua casa, dar o seu carro. E a palavra do Senhor, por isso que a gente precisa meditar, sermos bereanos. Vamos ser bereanos, irmãos, para nós não sermos levados como folha seca. Amém? Consulte a Bíblia, consulte a palavra do Senhor diariamente. E a palavra do Senhor nos ensina para a gente dar com alegria, não por obrigação, não por constrangimento, não porque você foi forçado. Não, queridos, é com alegria. É com alegria, amém? E o Senhor é quem ministra o nosso coração. Agora, nesse exato momento, quando o irmão já trouxe aqui o gasofilaço, a gente já começa a ser ministrado pelo Espírito Santo. Porque Ele é quem nos, Ele é quem nos move nosso coração a ofertar ao Senhor. O dízimo, nós já sabemos, é um mandamento do Senhor, mas a oferta, ela é voluntária,
ela é de amor. A gente dá ao Senhor, não porque a casa do Senhor precisa ser sustentada. E nós já sabemos que a oferta vai ser para isso, que vai ser para sustentar a obra de Deus, para que a obra de Deus cresça. Nós damos porque nós amamos a Cristo. Nós damos porque nós amamos ao Senhor. E nós damos por isso porque a gente ama e a gente dá com alegria. A gente dá por prazer. Não por constrangimento, não por obrigação, queridos. Não se sinta constrangidos quando você fala palavra de oferta. Não feche seu coração em nome de Jesus. Já comece a orar, Senhor, qual é a oferta? Queridos, quantas vezes eu estou ali sentada, o Espírito Santo começa a ministrar meu coração. É aquela semente. É aquela semente que eu quero que você dê. E muitas vezes, queridos, eu estou com uma semente maior. E eu disse, eu devia ter trocado. Olha a minha carnalidade, para dar menor. Mas o Espírito Santo diz, é essa mesmo que eu quero. E quantas vezes eu dou essa semente? E aí eu quero dizer outro princípio que os irmãos, às vezes, também por muita distorção se ouve. Eu vou dar porque eu vou receber o dobro. Porque eu vou receber em 100 vezes mais. Essa lógica aí, ela é carnal, amém? É amor, queridos. É óbvio, porque se nós estamos semeando no reino, nós vamos colher. E tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos, amém, irmãos? Vocês creem nisso? Vocês têm esse entendimento? A palavra do Senhor diz que se nós semearmos, nós colheremos. E cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. Cada semente. Então, quando nós semeamos no reino de Deus, não é porque nós queremos o dobro do que nós semeamos, mas porque nós damos com alegria, com amor, porque nós amamos a Cristo, e Cristo nos move a amar o que Ele ama, e Ele ama vidas, e a obra do Senhor, e o que nós fazemos com a nossa semente, é para que outras vidas sejam alcançadas, amém, queridos? Então, com alegria, prepare sua oferta, sonda seu coração, e oferte ao Senhor, com a alegria. E é princípio que o Senhor nos ensina. Quem semeia pouco, pouco ele irá. Mas a semente tem que ser com a alegria. Amém? Então prepara em nome de Jesus, nós vamos orar. E em tudo, né, enquanto o irmão está aí distribuindo os envelopes, o que nós fazemos para o Senhor tem que ser com alegria. Vai servir na salinha, é com alegria. Vai ajudar a organizar um chá, é com alegria, sem murmurações. Ah, porque eu tenho que fazer. Não, querido, você não tem que fazer. Eu tenho que fazer célula. Não, querido, você não tem que fazer. É com alegria. Tudo para o Senhor é com alegria. Eu tenho que vir tocar no louvor. Não, querido, você não tem que vir. Você tem que fazer com alegria. Porque para Deus é com alegria. Em tudo é com alegria. Amém? Você já preparou aí? Fique de pé, levante sua oferta. Vamos apresentá-la ao Senhor, a sua semente, o seu dízimo. Se você já preparou. Glória a Deus. Pai, eis aqui as nossas sementes, Senhor. E que o nosso coração agora seja tomado de uma alegria. Por Deus, nós fazermos aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. A semear no teu reino, Pai, para o louvor e para a sua glória, para que vidas e mais vidas sejam alcançadas, para que as necessidades desta casa sejam supridas, mas principalmente porque nós amamos ao Senhor, nós amamos a Ti, Jesus, e amamos tudo que Tu amas. Por isso, Deus, nós ofertamos a Ti com alegria. Pai, abençoa o celeiro dos Teus filhos, a obra das Suas mãos, seus negócios, tudo que leva o nome e o sangue dos Teus filhos, suas casas. Pai, que eles sejam benditos no campo ou na cidade, onde eles colocarem as Suas mãos, que eles sejam abençoados, em nome de Jesus. Pai, aquele que precisa hoje, Pai, de uma resposta de oração para um trabalho, dê a ele hoje, em nome de Jesus, eu te peço. Pai, aquele que está, Senhor Deus, que chegou em casa hoje, na igreja hoje, preocupado, Deus, porque está faltando o alimento, supre em nome de Jesus. Supre, Deus, em nome de Jesus, a sua dispensa. Deus, em nome de Jesus, aqueles que precisam de clientes, manda, Pai, envia os trabalhadores liberais. Em nome de Jesus nós te pedimos, Deus, não permita que os seus filhos murmurem, não tenha falta de nada, porque o Senhor diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, que todas as coisas sejam acrescentadas aos seus filhos, mas que primeiramente eles coloquem a Ti em primeiro lugar, em nome de Jesus, amém. Vamos com alegria, vamos celebrar.
vai te